O Mandaloriano e Grogu fracassa nas bilheterias com 10 milhões de dólares e dará prejuízo à Disney. Pelo menos essa é a notícia que temos aqui do Bespin Bulletin. Então vamos conversar sobre como foi a volta de Star Wars aos cinemas depois de 7 anos. Chega mais, eu sou o Mando, esse é o canal do Mando, a gente fala aqui de Star Wars todos os dias. Então se quiser ficar por dentro das notícias mais quentinhas dessa galáxia muito distante, se inscreva no canal. Bora pra notícia. O Mandaloriano e Grogu teve um fim de semana desastroso nas bilheterias. Apesar de ser o primeiro filme live action de Star Wars em 7 anos, o longa não conseguiu atrair o público que os filmes anteriores da saga costumavam atrair. A Disney e a Lucasfilm apostavam na presença das famílias após o fim de semana de estreia e foi bastante voltado para os fãs, mas infelizmente para elas, o público está optando por outras formas de entretenimento. Segundo o Deadline, o filme dirigido por Jon Favreau continua a ter dificuldades nas bilheterias. Na semana passada, o longa ocupava o 3º lugar nas bilheterias americanas, mas agora caiu para a 6ª posição. Em termos de bilheteria, o filme arrecadou 10 milhões nesse final de semana. Isso representa uma queda de 59% em relação ao fim de semana anterior, que já havia apresentado um declínio de 61% em relação à estreia. Vamos lá, gente. Uma queda aceitável de um fim de semana para o outro, principalmente depois da estreia, é algo ali em torno de 40%, 50%. E o Mandaloriano e Grogu teve 61%, ou seja, poucas pessoas foram no fim de semana de estreia e menos ainda no segundo. E agora, para o 3º final de semana, ou seja, só 3 semanas do filme no cinema, arrecadou apenas 10 milhões lá nos Estados Unidos. É muito pouco, gente. É muito pouco. E, infelizmente, aqui no Brasil a situação foi ainda pior. Eu sempre falo que eu assisto Star Wars nos cinemas desde as prequels. E, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, pessoal aí de outros estados, por favor, comentem. Se você não estivesse na frente do computador no momento em que a pré-venda saiu no ar, você não ia conseguir ver o filme na primeira semana. Era muita procura, os cinemas faziam filas também, então era um negócio assustador, assim, era que nem os filmes da Marvel no auge. Você tinha que estar ali, era um evento ver Star Wars no cinema na primeira semana. E o Mandaloriano e Grogu, eu até tenho algumas imagens que eu gravei aqui na época. Na semana de lançamento eu entrei em várias salas de cinema aqui de São Paulo e o padrão era o mesmo. Era aquele miolinho da sala cheio, né? O miolinho ali com umas 10, 15 pessoas, que são, né, os fãs fervorosos que não vão perder Star Wars de jeito nenhum, que muitos de vocês e eu também. E o resto vazio, né? O resto da sala completamente vazia. E isso me preocupou. Eu ainda dei sorte, porque eu vi o filme na pré-estreia e na cabine, né, antes do filme sair. E quando eu fui assistir o filme, foi com o pessoal da Rixford, inclusive foi uma sessão super bacana, muito legal, conheci muitos de vocês lá. E a sala tava cheia, então foi legal assistir o filme com a galera, a sala cheia, todo mundo rindo, se divertindo, porque é um filme legal, é um filme divertido. Mas só isso também, é um filme que ele não avança muita história, enfim, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. E eu dei sorte de ver esse filme numa sala cheia, mas a grande maioria de inscritos aqui do canal, de seguidores lá das outras redes sociais, comentava a mesma coisa, que foram assistir o filme e eles eram praticamente os únicos na sala. Então foi um filme que não performou tão bem lá fora nos Estados Unidos. Não foi um desastre, mas também não foi nada muito animador. Mas aqui no Brasil foi um desastre, sim. Ninguém foi assistir esse filme. Ninguém mesmo. Pra vocês terem ideia, eu fui assistir O Diabo Veste Prada, esses tempos aí, o segundo, e o filme já tava em cartaz mais de um mês. E a sala tava lotada. Todo mundo rindo. O filme é super divertido, bem legal mesmo. E é isso. É muito triste você ver que ninguém quis assistir o Mandaloriano e Grogu, além dos fãs mais fervorosos. E até os fãs mais casuais, né, que foram assistir os outros filmes, mas não assistiram séries e tal, até eles não foram. Eu acho que o marketing desse filme foi muito mal conduzido. Muito mal conduzido. O marketing, principalmente aqui no Brasil, eu acho que eles tentaram exclusivamente furar a bolha. Então, trazer fãs novos para a franquia, o que eu acho que é super válido, é uma das intenções, é essa mesmo, você tentar furar a bolha, falar com mais gente, mas eles cometeram um pequeno erro, muito importante. Eles não se deram conta que depois da trilogia sequel, muitos fãs largaram mão. Depois do episódio 9, depois de The Acolyte, muitos fãs da base deles
né, os fãs de Star Wars, simplesmente cansaram de Star Wars. Não viram Skeleton Crew, não viram Andor, também não teve marketing para isso, né, não teve nada de divulgação. Então eu acho que a campanha desse filme ficou muito focado em apenas trazer gente nova, gente de fora. Essas pessoas não vieram mesmo. E quem apareceu no final das contas foi você que está assistindo, que somos os fãs mais assíduos, que acompanham, que querem saber mais e tal, que independente de qual seja o projeto que vai pro cinema ou vai sair no streaming, a gente vai assistir. Acho que basicamente foi a gente que foi ao cinema assistir aqui no Brasil. Deveria ter tido uma atenção maior e um carinho maior na comunicação dessa campanha para os fãs de Star Wars. E ter o discernimento de que, a trilogia sequel fez um dano, a gente perdeu muitos fãs, a gente tem que reconquistar, a gente tem que animar esses fãs, vamos trabalhar a nossa base. E isso não aconteceu, isso foi totalmente, você e todos os fãs aqui no Brasil, a gente foi totalmente escanteado, muita gente acabou nem indo aos cinemas, vai esperar para ver no Disney Plus, e é isso. Vamos ver se ano que vem para Starfighter esse erro vai permanecer, ou se vão, aprender com os erros e talvez mudar, enfim. Vamos continuar aqui. O filme ainda está em cartaz em mais de 3.500 cinemas em todo o país, mas perdeu espaço em algumas salas IMAX para Mestres do Universo, que inclusive eu assisti, é muito divertido, é um filme bem Marvel, assim, bem a cara de Thor, mas é um filme divertido e, assim, eu achei que tem mais a dizer do que o Mandaloriano e Grogu, inclusive. A bilheteria doméstica de O Mandaloriano e Grogu chegou a 155 milhões de dólares após 3 semanas. Somando os valores da bilheteria nacional e internacional, o valor arrecadou cerca de 293 milhões. Foi divulgado anteriormente que o orçamento para O Mandaloriano e Grogu, incluindo o marketing, é de 300 milhões, ou seja, 3 semanas em cartaz e o filme ainda nem se pagou. Tá perto de se pagar, mas a gente já tá vendo uma diminuição muito grande na quantidade de salas. Aqui no Brasil, então, eu acho que o filme dura no máximo mais uma semana. E é isso, é um filme que ele não vai fazer dinheiro, ele vai basicamente se pagar no cinema, mas isso daí eu acho que não vai ser um grande problema para a Disney, porque eles fizeram muitos acordos comerciais. Tem uma lanchonete americana, uma rede de lanchonetes americanas aqui no Brasil que tem os combos ali com brindes do Mando e Grogu. A gente teve algumas outras coisas aí atrelada a marcas e o Mandaloriano e Grogu, ou seja, toda a parte de licenciamento, de merchandising, de acordos comerciais vão fazer com que esse filme dê dinheiro. O filme no cinema, ele só precisava se pagar, e é o que aconteceu, show. Mas assim, quando eu venho aqui e falo isso, é porque a gente sempre espera mais, a gente quer que Star Wars seja a melhor franquia, que dê mais dinheiro, que sabe, que tenha algo a falar, que seja relevante. E o filme não faz muito esse papel, mas ele faz o seu papel de, tipo, dar o dinheiro necessário ali e agora já vai voltar pro streaming, que é uma coisa que eu acho que aí sim, no streaming, esse filme vai bombar. Porque ele tem muito cara de, ele tem a estrutura da série e tal, então acho que quem gosta das temporadas de Mandaloriano vai gostar muito do filme. E eu acho que vai acabar gostando de assistir no Disney Plus também. Infelizmente, eu acho que seria mais legal se todo mundo tivesse tido a experiência de ver no cinema, principalmente em IMAX, uma baita experiência. Melhora muito a experiência do filme. Mas é isso, gente. Essa foi meio que a volta de Star Wars aos cinemas. E nos resta agora esperar para ver ano que vem, 2027, Starfighter. Vai ser o filme com Ryan Gosling e tal. Não sabemos muito ainda sobre esse filme, mas é um filme que aparentemente a Disney está colocando muita esperança nesse filme, estão otimistas. E assim, eu espero que seja um filme legal, que seja um filme divertido e que leve as pessoas para o cinema e que a gente tenha uma boa bilheteria, assim, não pelo fato de fazer dinheiro, mas de levar a gente para o cinema. O cinema, ele é um lugar especial onde a gente consegue ficar, 300, 200 pessoas estranhas que não se conhecem e ter uma experiência em comum, ter as mesmas sensações. Então, é uma das poucas coisas ritualísticas ainda que a gente tem na nossa sociedade. Eu amo ir no cinema e eu fico muito frustrado quando eu vejo coisas assim de tipo, a minha franquia favorita voltando depois de 7 anos e tomando pau de He-Man, tomando pau de Diabo Veste Prada. E, cara, sendo bem honesto aqui, eu sei que vocês vão me xingar,
mas o Diabo Veste Prada 2 e He-Man foram mais divertidos e tinham mais a dizer do que o Mandaloriano e Grogu. Mas enfim, gente, essa é apenas a minha opinião. Sintam-se à vontade de discordar ou concordar aí nos comentários, vamos debater e vamos torcer para que em 2027 as coisas mudem, que o pessoal da Disney entenda que eles também precisam falar com os fãs, né? Não apenas tentar furar bolha, e vai dar tudo certo. Enfim, gente, até a próxima e This is the Way.